Olá! Hoje eu vim falar para vocês sobre algumas coisas que mulheres que já amamentaram não falam, não comentam. Então eu quero tocar num assunto pouco falado, que é a amamentação sem romance. Realmente, amamentação sem romance. O que é então a amamentação com romance? Né? A amamentação com romance é você imaginar que o seu bebê vai nascer, né? E ele já vai pegar o seio, vai mamar, vai engordar, vai dormir 3 horas, você vai ter uma noite tranquila e depois ele vai crescer extremamente lindo, saudável, pulando e te obedecendo. Isso é uma amamentação com romance, né? Nós vemos bastante aí fotos de até atrizes, né, postando foto com os bebês grandes, né, o colo, amamentando, e ela até com vidro de leite cheio, né, ao lado. E isso é romantizar a amamentação, né? A amamentação, ela é boa tanto para a mãe quanto para o bebê, na questão nutricional, na questão fisiológica, né? Mas tem algumas outras coisas que acontecem que ninguém conta, né? Ninguém costuma contar para esta mãe que os 15 primeiros dias de vida deste bebê vão ser dias cruciais na vida desta mãe, né? Porque enquanto ela tá lá no hospital, né, ela tem um bebê no hospital, enquanto ela tá no hospital, tem a equipe de enfermagem que vai ajudar, um médico que vai lá de vez em quando, ou até fonoaudióloga que o hospital que tiver, vai passar para avaliar essa criança. Quando esta mãe chega em casa, nada disso acontece, né? Não tem enfermeira que vai lá toda hora quando ela chamar, ela não tem uma fonoaudióloga, ela não tem um médico lá com ela, né? Então, é aonde começa toda a expectativa dessa mãe ir por água abaixo. Porque antes da gente ter o bebê, a gente tem uma expectativa muito grande, né? Na gravidez, a mulher, ela sonha muito, né? Ela sonha muito, ela tem uma expectativa muito alta. Olha, comigo não vai acontecer isso, porque eu estou me preparando, eu estou lendo, eu estou estudando sobre a amamentação e o que eu posso e o que eu devo fazer. Que bom! Não vou dizer que ler e estudar não é bom, é bom. Só que quando você se encontra na situação, quando você está na situação que o seu bebê chegou na sua casa e ele começa a chorar e você começa a pensar o seguinte: e agora? O que eu vou fazer? Não tem ninguém para dizer, olha, é isso ou aquilo, é fome ou a fralda tá cheia de xixi. Então, onde começa a bater o desespero. Então, eu vou falar dessa parte onde poucas pessoas falam. Vou tirar um pouco o romance da amamentação. O que acontece logo nas primeiras horas que o bebê nasce, né? Se a mamãe tem o parto normal, ela vai sentir dor porque ela não consegue sentar. Se ela tem o parto cesárea, ela sente dor porque os pontos aonde foi feita a cirurgia também dói. Começa tudo por aí. E depois este bebê começa a sugar e parece que não para nunca. Muitas das vezes, nesse momento, o seio começa a ficar fissurado, né? Ter uns pequenos machucados, ok? E aí, isso começa já a deixar essa mãe até meio que em pânico, porque se o bebê tinha que ir para o seio para mamar e ser alimentado, porque amamentar dói, né? Então, ela já fica aí apreensiva quando tudo isso começa. Sem dizer que, né, ela ainda tem uma situação que quando o bebê suga no seio dela, né, ela sente cólica. Então, isso também é uma coisa que deixa as mães muito preocupadas.
E isso é normal. Ninguém te avisa que quando o bebê é colocado no seu seio, todo o seu organismo percebe o bebê fazendo essa movimentação no seio e vai começar a trabalhar. Na verdade, ele já está trabalhando, só que ele vai intensificar o trabalho dele. Bebê começou a mamar. E aí o que acontece? O útero se contrai, né, para voltar à posição dele original. Neste momento, ela também vai perceber uma quantidade de sangue, né, de saída de sangue vaginal. Também é uma coisa normal, ninguém conta. Outra coisa dessa trajetória, desse início de trajetória que ninguém conta, né, é que muitas das vezes o bebê vai chorar muito nos primeiros dias. Nos primeiros 3, 5 dias, o bebê vai chorar muito. E aí a mãe já trocou a fralda, o pai já trocou a fralda e já botou no peito, já fizeram de tudo, já colocaram bolsinha, já suspeitaram de cólica, né? E é onde bate o desespero e todo mundo pensa o seguinte: vamos entrar com leite fórmula. Porque na maioria das vezes o bebê chora nos primeiros dias de vida. Pensem comigo, vamos traçar um caminho aqui, né? O bebê estava dentro da barriga da mamãe lá quietinho, nada incomodava. De repente ele sai e toda hora tiram a roupa, coloca a roupa, tira a roupa, põe muita roupa, põe pouca roupa, põe ele no peito, acorda, tira. Então tudo isso deixa o bebê estressado. Além do que, o trabalho de parto também estressa o bebê. Então esse bebê, ele precisa de aconchego, esse bebê, ele precisa de colo. Ele vai precisar de colo, porque o mundo aqui fora para ele é muito estranho. É muito estranho, ele desconhece esse local aqui fora. E para ele se acostumar ao mundo aqui fora, para o bebê se acostumar ao mundo aqui fora, ele vai ter que estar ou no colo da mamãe ou no colo do papai. Por quê? Aquele ambiente do colo para ele é um ambiente que ele reconhece. Quando ele estava na barriga da mãe, né? Ele andava, ele ouvia o coração da mãe bater. Além de ouvir o coração da mãe bater, ele sentia a respiração da mãe. E quando a gente põe um bebê no colo, com o rosto junto ao nosso peito, né? Ao nosso peitoral, ele volta a escutar batimentos cardíacos, ele volta a sentir a nossa respiração e é onde o bebê se acalma. Muitas pessoas costumam dizer o seguinte: não, deixa no berço, deixa no carrinho, porque se você não deixar, ele vai se acostumar no colo. Neste momento não é o momento de deixar a bebê chorando no carrinho, ok? Outra coisa que pode acontecer também nesses primeiros dias é bebê que dorme demais, tem um sono assim tão gostoso, um sono tão maravilhoso e não pode. Bebê que dorme muito é bebê que não tá vindo pro seio. Bebê que não vem pro seio, sabe o que acontece? É bebê que perde peso, bebê que não ganha peso. Então o bebê não pode dormir muito nos primeiros dias. No máximo você pode deixar esse bebê dormir de 2 horas a 2 horas e meia, estourando, chegando a 3 horas. Não pode deixar esse bebê dormir muito, que se ele dormir demais, ele vai perder peso. E se ele não vem pro seio, tem uma outra coisa também, não aumenta a produção de leite. Exatamente, bebê que não vai pro seio não tem condições depois dessa mãe ter uma produção aumentada ou uma produção de acordo com a demanda do bebê. Entendeu? Então, nesse momento de 3 dias, é muito importante os pais ficarem atentos. Se o bebê está dormindo demais, vamos lá, vamos acordar esse bebê, né? Mas o que fazer para acordar? Eu não consigo acordar o meu filho. Você pode ir tirando peças e peças de roupa do seu bebê. Mas tá frio, ele vai se resfriar, ele vai sentir frio. Não, ele não vai sentir frio, porque depois que você tira a roupa do seu bebê, você encosta ele no teu corpo. O teu corpo
passa o calor para o seu filho. Lembrando que nós, enquanto mamães, nós somos incubadora, nós passamos calor para o corpo do nosso bebê. Fique tranquila, tirou a roupinha do seu bebê e encosta ele em você. Quando você encosta ele em você para mamar, pode ficar tranquila que ele não vai se resfriar, que ele não vai se sentir desconfortável, porque ele está recebendo o calor da mamãe. Agora, se você deixar esse bebê com muita roupa, macacão, body, manta, tudo isso para poder mamar, esse bebê vai pro colo mamar desse jeito. E vai dormir gostoso. E aí vai perder peso. Não tem como, vai perder peso. Outra coisa que acontece nesses dias aí, estou falando primeiro dos primeiros 15 dias, né? E o que acontece é quando o bebê faz pouco xixi. Então pensa, um bebê que dorme bastante, ele não vai pro seio. Não indo pro seio, não aumenta a demanda do seio da mamãe. Não indo pro seio da mamãe, eu tenho menos xixi. E aí essa mamãe ainda põe um monte de roupa nessa criança. Essa criança desidrata, vai desidratar e aí vai correr pro hospital. E se tiver perdido muito peso mesmo, não vai ter outra saída a não ser, muitas das vezes, não é toda vez, mas muitas das vezes vai ter que entrar com fórmula, ok? Tem pediatras que vai preferir, ao invés de entrar com fórmula, vai preferir que esta mãe amamente de 1 em 1 hora, até na madrugada. Então vamos tomar conta da demanda que o bebê tá fazendo no seio. Outra coisa que as mamães, quando chegam em casa, fica desesperada é tomando conta do relógio. Quanto tempo o bebê tá no seio? Gente, não façam isso. O nosso bebê, ele não tem planilha. Não se gerencia bebê. O bebê tem que ficar no peito o tempo que ele quiser, até a hora que ele dormir. Até a hora que ele entrar numa situação que eu chamo de bêbado. Você já ouviu aquela expressão, esse está mamado? Exatamente, é essa expressão que a gente usa para o bebê quando está satisfeito. Ele fica totalmente largado, os braços largados, você tenta até segurar, ele fica até que molinho, tá? Então é uma outra situação que as mamães têm que tomar muito cuidado. Outra coisa, o bebê acorda na madrugada para mamar. Nesses primeiros 15 dias o bebê vai acordar para mamar e não tem o que a gente fazer, ok? Podemos até usar algumas estratégias para que o bebê durma a madrugada inteira. Mas nesse início não é legal. Por quê? Porque tanto o corpo da mamãe quanto o bebê, eles se conectam. E aí, na madrugada, não sabemos o porquê ainda, o bebê percebe que a mamãe tem uma produção muito grande de leite. Então, o bebê vai sim acordar na madrugada. Às vezes, até mais que uma vez, ok? E aí, o que fazer? Uma coisa que eu falo para as minhas clientes: amamentem na cama, amamentem deitada. Gente, vamos acabar com esse romantismo, vamos acabar com esse negócio de que a mãe tem que estar sentada numa cadeira amamentando. Não tem cadeira para amamentar, tem a cama. Vamos amamentar na cama. Por quê? Porque na madrugada a mamãe está exausta, a mamãe está cansada. E quando a mamãe está cansada na madrugada, ela precisa dar de mamar. Ela não vai poder recusar o tetê para o filhinho dela. Então, o que ela vai fazer? Ela não vai se recusar. Simplesmente deitada ali na cama, ela vai oferecer o seio dela deitada na cama. Não tem problema nenhum, né? Tem histórias aí que as pessoas falam que a mãe rolou por cima da criança, bebê. Gente,
Se essa mãe é uma mãe saudável, não toma medicamentos, tarja preta, não faz uso de drogas ilícitas, não usa bebida alcoólica, não vejo problema. Ela pode sim amamentar. O que eu não posso, o que eu não entendo, tá? É essa mãe exausta na madrugada, tá? Sentar numa cadeira e ficar tentando dar de mamar e dormindo ao mesmo tempo. Eu acho que isso é não facilitar o trabalho da mãe, não facilitar para a mãe, né? Então a mãe sim pode amamentar deitada. O bebê vai, como eu tava dizendo, o bebê vai mamar sim na madrugada, tá? Outra coisa que as mamães reclamam bastante, né? E isso eu recebo muito nas minhas consultorias, é que elas sempre estão exaustas. Mamãe exausta, eu sempre oriento. Além de amamentar deitada, pode amamentar deitada o dia inteiro, tá? Sem problema nenhum. Além de amamentar deitada, tentar se alimentar. E se você estiver amamentando deitada e dormir, fique tranquila. Pode dormir também, tá? Tentar dormir no horário que o bebê está dormindo. Isso te ajuda bastante, tá? Para que você não fique exausta durante o dia. Lembrando que este tempo, esse momento do bebê mamar várias vezes na madrugada vai passar, é só uma fase, ok? Vai chegar um momento onde essa criança ela vai dormir muito mais à noite para passar o dia mamando, ao invés de inverter isso, tá? Outra coisa que também assusta bastante as mamães, né, é a quantidade de cocô que o bebê faz. Então, não existe uma quantidade assim adequada. Tem que fazer 3 a 4 por dia. Não, se ele fizer, ele precisa fazer. Se ele fizer, tá bom. E se ele não fizer, o que a gente vai fazer? O bebê tem aí 5 dias para poder fazer o cocôzinho dele. Não precisa entrar em desespero. Esse cocôzinho, uma hora vai aparecer, tá? Outra coisa que as mamães ficam bem ansiosas quando chegam em casa é o bebê indo de meia em meia hora, 40 e 40 minutos no seio. E aí, Noemi, como é isso? Tá tudo certo, é isso mesmo. Por que isso acontece? Acontece porque o bebê ele tem um pico de desenvolvimento e crescimento, né? E no pico de crescimento dele, que acontece aproximadamente entre 5 a 7 dias, tá? O estômago desse bebê cresce, né? Às vezes tá assim, depois vai assim, depois vai assim. E quando esse estômago cresce, o que acontece? Esse bebê vai mais vezes no seio e muitas das vezes esse bebê vai de 40 em 40 minutos no seio mamar. E não tem nada de errado, mas isso deixa as mães exaustas, por quê? Porque muitas das vezes ela ouve dizer ou já ofereceram a fórmula, elas percebem que oferecendo a fórmula, o bebê mama e dorme 3 horas, né? Dali a 3 horas o bebê, tá de novo querendo tetê. No peito, não. No seio materno, isso não acontece. A hora que aumentou o estômagozinho do bebê, ele vai ficar de 40 e 40 minutos no seio. Mas, Noemi, quando é que acontece isso? A gente não sabe. Não existe um calendário que vai dizer pra gente que vai ser no 4º dia de vida, ou no 5º dia de vida, ou no 7º dia de vida. Não sabemos. A gente só sabe quando a criança muda o hábito dela de vir ao seio. Quando o bebê muda o hábito de vir ao seio, essa mãe entra em desespero e ela fala assim, meu Deus, o que tá acontecendo de errado? Sabe o que elas fazem? Pega o telefone, Noemi, olha, tá acontecendo isso, o que tá acontecendo? Ele tá morrendo de fome. Não, fica tranquilo. Primeiro, o estômago do bebê cresceu, né? Cresceu um pouquinho. O que acontece? Por que o bebê vai
de 40 em 40 minutos no seio, para poder avisar o corpo da mamãe que o estômago do bebê cresceu, então vamos produzir mais leite. Exatamente isso. Então, não fique regulando o seio. Se você está regulando o seio para o seu filho, você está regulando, sabe o que? O melhor alimento. Ok? Outra coisa que as mamães falam, o meu seio não pinga. Ai, que bom que seu seio não pinga. Não, porque da minha amiga pingava, porque da minha outra amiga pingava, o meu não pinga. Gente, vamos lá. Nós não fomos feitas para ficar pingando, tá? O seio de mãe não foi feito para ficar pingando. Então eu entendo que se mamãe tá com o seio pingando, eu tenho uma sugestãozinha. Esse bebê já passou da hora de mamar. Exatamente. Se o seu seio começa a vazar, passou da hora de mamar. Geralmente, o seio vaza na madrugada, quando a mamãe tá dormindo. E aí, realmente, passou da hora de mamar o bebê, ela amanhece lavada em leite, com aquele cheiro de queijinho. Exatamente assim, tá? Tem mulheres que costumam colocar concha, costumam colocar absorvente de seio no seio quando o seio tá nessa situação. O que eu oriento, tá? Se for por curto espaço de tempo, tudo bem, sem problema nenhum colocar concha ou colocar o absorvente de seio. Se for por um pequeno espaço de tempo, até ir ao pediatra ou fazer alguma coisa, sem problema nenhum. Agora não pode, é o dia inteiro. Por quê? Tanto o absorvente de seio quanto a concha pode fazer proliferação de um fungo chamado Cândida. E essa mamãe pode desenvolver candidíase. Candidíase, ela é muito chata para ser tratada. Não vou falar dela aqui, mas é só para vocês, mamães, ficarem espertas para não desenvolver isso, tá? Então, percebeu que o seio tá pingando bastante? Vamos colocar esse bebê no seio. Vamos dar TT. Outro momento que o seio pinga é quando a mamãe vai tomar banho. Vocês sabem por que o seio pinga na hora do banho? Então, vou dar uma dica para você. O banho pra gente é uma coisa que nos relaxa, nos faz entrar em zen, faz a gente entrar em amor com nós mesmos. E aí, o que acontece? Mamãe aumenta a produção de leite, vamos produzir leite. Ela sai do banho e fala, nossa, mal acabei de tomar banho, já tô suja de leite de novo. Exatamente assim. Então lembre-se, mamãe tranquila, mamãe relaxada, mamãe que se ama, tem melhor produção de leite. Exatamente, tá? Outra coisa que as mães costumam falar pra mim, né, que ninguém contou pra elas, né, pra gente poder tirar esse romance da amamentação, é que porque dói na hora de dar de mamar. Ok, vamos lá. Primeiro, o bebê, para poder sugar o leite, ele precisa, para poder extrair o leite, não sugar, né? Para poder extrair o leite, ele precisa fazer uma sucção. Na hora que esse bebê faz sucção, ele precisa, que tem um seio, ele precisa fazer uma pressão dentro da boca dele, tá? Quando o bebê faz essa pressão, ele estica todo o mamilo dentro da boca dele. Olha, eu errei. Então vamos lá. Então o bebê, quando faz a sucção, ele estica tanto a auréola quanto o mamilo dentro da boca dele. E aí essa pressão que o bebê faz de esticar mamilo e auréola, essa mecânica que o bebê faz, causa um desconforto na mãe. E aí, algumas mães têm muita sensibilidade no seio e aí o que acontece? Ela sente dor. Outras não, outras falam pra mim que é um incômodo. Geralmente esse incômodo acontece de 3 a 5 segundos e depois a amamentação ela se torna uma coisa confortável para a mãe.
ok? Então isso é uma coisa natural e ninguém conta para as mamães, tá? Outra coisa é que o bebê vai sempre preferir o colo muito do que o berço, do que o carrinho. E aí, o que a gente faz? A gente coloca naqueles bercinhos giratórios, ou a gente coloca na cadeirinha vibradora, né? Para ele poder gostar da cadeirinha, para ele... Não! Ele vai pro colo. Lembrando que nós, mamães, graças a Deus, nós temos braços. E o braço foi feito para abraçar, o braço foi feito para aconchego, aconchegar o seu bebê. E se você não faz isso, você está negando uma das melhores partes da amamentação para o seu filho, que é a afetividade, o carinho, o calor do corpo e o amor. Mas Noemi, eu preciso fazer um monte de coisa, eu quero trabalhar, eu quero fazer as coisas em casa e tudo mais. Bom, se tem 15 dias, ou você está no período aí dos 15 dias que você teve bebê, vou te contar uma coisa. Não é momento de você mexer na casa, não é momento de você lavar roupa, não é momento de você, deixa eu ver, arrumar o armário do bebê. Não é momento. Vou te contar outra coisa também. Se você tá no período aí de 15 a 20 dias de bebê em casa, não é momento de você ir pra cozinhar, nem pensar. Esse momento é feito para mamãe e o bebê, bebê e mamãe, mamãe e o bebê, bebê e mamãe. Por quê? É nesse momento que você vai conhecer o seu filho. Não adianta a vizinha dizer, olha, o seu filho vai se comportar desse jeito. Não vai, o seu filho é seu, ele vai se comportar diferente. Não adianta a sua mãe falar que seus irmãos e você se comportou de um tal jeito, se comportou... Não, você que tem que conhecer o seu filho, mas ninguém precisa conhecer o seu filho, a não ser você. E isso tem que ser feito com você, no seu colo. Não dá pra gente conhecer o nosso filho, ele dormindo no berço ou ele dormindo no carrinho. Então, se ele chorar, ele tem que vir pro colo. Se ele chorar, mamãe tem que conversar com ele. Ele precisa ouvir a tua voz. Ele precisa te reconhecer. Ah, Noemi, eu faço tudo isso e ele não para. Ótimo, continue. E aí eu ouvi uma frase a semana passada de um professor meu, que ele fala o seguinte, que frequência vem antes de excelência. O que é isso? Quer dizer que você vai colocar o seu filho muitas e muitas vezes no colo até ele te reconhecer, até esse colo ficar excelente. Exatamente. A mesma coisa vai acontecer com a amamentação. Você vai amamentar muitas vezes e muitas vezes você vai ter que corrigir a forma que o seu bebê pega no seio. Então, muitas vezes, frequência, chega uma hora que você fica excelente na técnica de amamentar. Por quê? Porque vai doer, vai rachar, você vai ter vontade de sair correndo. Correndo, exatamente. Esse é um dos sentimentos que as mães falam pra mim. Elas têm vontade de sair correndo. E elas até traçam um trajeto de fuga. Mas só que não dá certo, né? Porque ao pensar que vai fugir, tem que levar o bebê junto. E depois, não pode deixar o marido. Tá vendo? Não dá certo traçar planos de fuga quando se tem bebê. Então, o que acontece? Vamos lá para frequência, excelência, porque só assim você vai conseguir amamentar de forma adequada. Esqueça uma coisa, a amamentação nos primeiros 20 dias não é prazeroso. Não é prazeroso. Exceto algumas mães, tem algumas mães que não sentem nada, se sentem bem, mas na maioria das mães que eu atendi, elas falam não sentir prazer nenhum. Aí depois que tá tudo
adaptado, mamãe e bebê. Eles já se conversam, eles já se conhecem, eles já batem papo, eles já se comunicam. O que acontece? Fica muito gostoso de amamentar. E isso acontece geralmente lá pelo 35º dia de vida, 40º dia de vida do bebê. Quando o bebê tem quase um mês e meio. E aí sim, você vai ter aquele prazer na amamentação. Antes disso, é difícil. Não vou dizer para você que é maravilhoso, porque não é, ok? Fica aí para vocês a dica de ouro. Pare de romantizar a amamentação. E aí, a maior dica de todas: precisou de ajuda? Peça ajuda. Precisou de ajuda? Chame uma consultora de amamentação. Nossa, tem um monte de consultoras de amamentação, tem ótimas profissionais. Chame uma consultora, porque ela vai estar ali ao seu lado, lado a lado, para poder te ajudar, para poder te orientar na posição adequada, na pega adequada do bebê, na quantidade de fraldas que o bebê tem que você precisa tirar do bebê. Então ela tá ali para te ajudar, para te auxiliar, vai ser um grande apoio. Não tem presente maior do que dar para uma mãe uma consultora em amamentação assim que ela tem o bebê. Pode ser também depois de um mês? Pode, mas dar um presente de uma consultora de amamentação assim que essa mãe ganha o bebê é a melhor coisa. Essa sim tem o melhor presente.